Deus abençoe a todos vocês. Que a graça de Deus esteja diante de vocês. Que a graça de Deus se manifesta diante da vossa vida. Que a graça de Deus opera na manhã de hoje ou na tarde de hoje, ou que fuso oral que tu vais ouvir essa pequena pregação ou uma exaltação. Meu amado, eu quero falar de algo muito importante, talvez que pode mudar a tua maneira de pensar, talvez que pode mudar a tua maneira de você olhar para certas coisas, olhar para certas direções, olhar para certas pessoas. Compreende uma coisa: se Deus nos colocou nesse lugar, se Deus nos deu essa responsabilidade, não importa o que você está fazendo, não importa qual responsabilidade que Deus te deu, mas o importante é se Deus confiou em ti essa responsabilidade, tenha certeza que Deus vai dar fundamental, ou vai colocar coisas, ou vai colocar peças, ou vai colocar entendimento, vai te dar inteligência, sabedoria, para que você saiba gerir aquilo que Ele te deu, para que você saiba entender aquilo que Ele te confiou. Mas o que acontece às vezes? Às vezes Deus nos dá uma missão, às vezes Deus nos confia algo, às vezes Deus nos dá uma família. Por falta de confiança, por falta de segurança, por falta de acreditar que Deus nos deu essa responsabilidade, também nos capacitou para que essa responsabilidade. Se Deus te colocou naquele lugar, se Deus te deu, não importa o título dentro ou fora da igreja, ou o lugar que você está trabalhando, é porque Deus colocou inteligência e sabedoria para que você viesse entender o lugar onde você se encontra. Tenha noção de uma coisa: a Bíblia vem dizer que Davi estava na mata. Mas por que Davi estava na mata enquanto os outros estavam a combater? Mas se Davi devia ser rei, era necessário ele ficasse na batalha, mas era necessário ele ficar na batalha, era necessário ele aprender junto com os soldados lá. Mas a Bíblia vem falar que Davi era pastor de ovelhas. Davi, ele estava aí a pastorear. Davi cuidava das ovelhas. Sorte, da maneira que Davi cuidava das ovelhas, é a maneira que Deus estava a lhe preparar para os desafios que iam vir depois. É a maneira que Deus estava a lhe guiar para que os desafios que iam se encontrar diante dele, na situação que ele ia encontrar naquilo que ele lhe colocou. Porque Davi, Deus lhe escolheu para que seja rei, mas Deus não lhe ensinou a grandeza dentro do reinado. Deus lhe ensinou a grandeza dentro da mata. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos compreender. Porque Deus ensinou Davi a lutar não em frente de batalha. Deus ensinou Davi a lutar enquanto cuidava as ovelhas. Deus ensinou Davi a enfrentar as dificuldades. Deus ensinou Davi a enfrentar os seus adversários. Não em frente da batalha, mas por trás de batalha. Ou seja, na mata aonde Davi foi ensinado a enfrentar os seus medos, aonde Davi foi ensinado a enfrentar os seus desafios, aonde Davi foi ensinado a enfrentar as suas guerras, tanto interno quanto externo. Porque somos muito de nós, não conseguimos enfrentar a luta que nós temos, não conseguimos enfrentar a dificuldade que nós estamos a passar, não conseguimos enfrentar as guerras que nós estamos atrás, talvez por falta de formação. Entende uma coisa, meu amado: se Deus não preparasse Davi, se Deus não mostrasse para Davi, se Deus não desse força para Davi, talvez a história hoje será o contrário. Não basta só que Deus venha estar dentro de ti, não basta só que Deus, é necessário que Deus venha te treinar, é necessário que Deus te treina para que quando você se encontrar em frente dos teus adversários, para quando você se encontrar em frente
teus inimigos, para quando você se encontrar em frente desse gigante ou desse Golias, você saber como lutar contra esse Golias. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, como é que você enfrenta os teus adversários? Como é que você enfrenta esses problemas? Será que você está capacitado para enfrentar esse problema? Será que você está capacitado para enfrentar esse gigante? Será que você está capacitado para enfrentar esse filisteu que se levantou diante de ti, que se levantou diante das tuas situações, que se levantou diante da tua coisa? Compreende, bem amado, foi necessário primeiro Davi fosse ensinado, foi necessário primeiro Davi fosse guiado. Primeiro Davi, para não ter medo em frente dos seus adversários. Imagina um menino de 12 anos que Deus lhe formou. Imagina um menino de 12 anos que não tem medo nem de leão, que não tem medo nem de urso, porque Davi já matou urso, já matou leão. Ou seja, Deus estava lhe treinar pelas coisas que iam vir depois. Deus estava lhe guiar pelas coisas que iam vir depois. Deus estava a caminhar com ele no entendimento do ensinamento, para que quando ele ficasse frente da batalha, para que quando ele ficasse frente dos seus inimigos, quando ele ficar em frente dos seus adversários, para que ele não venha ter medo. Quantos de nós abandonamos batalha porque temos medo? Quantos de nós abandonamos relacionamento, não vai dar certo, ou esse marido não dá, essa mulher já não vai mudar, mas é medo que nós temos dentro de nós. Quantos de nós abandonamos situações que talvez por falta de preparação, por falta de capacidade, por falta de entendimento, pensamos que nós não vamos conseguir. Quanto das pessoas, quanto de mães abandonaram seus filhos porque olharam para os filhos já não tem solução. Quanto do pai abandonaram os processos porque olharam, não, esse processo aí já não vai ter. É falta de preparação. Quando a pessoa não tem preparação, não consegue ir em lugar nenhum. Quando a pessoa não tem preparação, nenhuma porta se abre na pessoa que não tem preparação. Mesmo Satanás, antes de usar alguém, primeiro lhe prepara. Não vai só te usar buscar feitiço, não. Primeiro eles vão te preparar, vão te dar sacrifício, rituais para tu fazer. É do mesmo jeito que Deus não vai te dar grandeza. Deus não vai fazer milagre na tua vida se você não estiver preparado. Deus não vai abrir a porta na tua casa, ou na tua família, ou no teu trabalho. Não importa aquele lado que você quer. Enquanto você não estiver preparado, é necessário que você esteja preparado para que o milagre alcance a tua vida. É necessário que você seja preparado para que as portas de grandeza venham se manifestar diante de ti. Quanto de nós perdemos posto, perdemos cadeira, perdemos promoção, perdemos coisas que Deus já nos deu por falta de preparação. Quanto de nós abandonamos lugar que Deus nos deu, que Deus nos colocou por falta de preparação. Quanto de nós abandonamos situações que Deus já nos confiou que ia dar vitória, mas por falta de preparação, olhamos pela situação, olhamos pelo esse problema, olhamos pela essa causa, dissemos, nós não vamos conseguir essa luta. Dissemos, nós não vamos conseguir essa batalha. Dissemos, nós não vamos conseguir essa peleja que se levanta diante de nós. Meu amado, por falta de preparação, muitos hoje já não têm a vida que Deus talvez falou para eles. Por falta de preparação, muitos de nós já não têm a cadeira que Deus talvez mostrou ele no espírito, que Deus talvez mostrou em visão, que Deus talvez mostrou ou falou no caminho dos servos dele. Quanto de nós dependemos de outras pessoas? Quanto de nós, se pastor não orar, se pastor não declarar, em si nós em si já não temos confiança, nós em si já não acreditamos mais, nós em si já não temos mais a força, meu amado. Davi estava a ser preparado para uma grande coisa. Davi estava a ser preparado para uma grande batalha. Davi estava a ser preparado para uma estrada grande. Davi estava a ser preparado por um trono. Meu amado, às vezes a luta que você está a passar, às vezes a batalha que você está a passar, é a preparação que Deus está a te dar por algo melhor. É a preparação que Deus está a te levar por algo melhor. Compreende, meu amado?
entende aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Essa preparação é dolorosa. Essa preparação não é fácil. Às vezes você fala, só estou a jejuar não cansa. Às vezes você fala, eu sou ouro, e tem uma preparação que Deus está a fazer contigo. Às vezes fala, Deus me orientou, só subir a monte, sobe no monte. É uma preparação para coisas grandes que Deus está a fazer diante de ti. Porque aquilo que Deus quer te dar é maior do que você está a ver. Aquilo aonde Deus quer te colocar é maior que os teus pensamentos. Imagina uma pessoa como José. Tenha só noção, uma pessoa como José. Ou uma pessoa, criança como José. E olhando nos olhos de José, você compreende que José já não tinha esperança. José lhe venderam como escravo. Aí cada passo que ele dava, só dava num lugar mais triste. Enquanto ele reinava na casa do Potifar, a mulher lhe acusou e foi parar mais uma vez na cadeia. Olha só o percurso que José passou. Às vezes você olha pelas tuas situações e queres abandonar essa família. Às vezes você olha pela tua vida financeira e queres abandonar essa situação. Às vezes você olha pelo teu relacionamento nos olhos humanos, já não tem solução. Às vezes você olha pelo teu casamento nos olhos humanos, as pessoas falam, deixa, eu abandono, não sai. Onde sai dessa casa? Às vezes você olha, já não tem mais como fazer, mas ouvi dizer uma palavra diante de ti. Eu ouvi trazer um conforto do Senhor diante da tua vida. Essa fase que você está passando é só uma preparação para algo melhor. É só uma preparação para algo melhor. É só uma preparação porque aquilo que Deus quer fazer diante de ti. É só uma preparação que aquilo que Deus quer dar diante da tua vida. É só uma preparação que aquilo que céu está fazendo diante de ti. Entende uma coisa, meu amado? Deus só vai te usar primeiro quando Ele te preparar. Enquanto Deus não te preparar, Deus não vai te usar. Enquanto Deus não te capacitar, Deus não vai te usar. Enquanto Deus não te capacitar, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, Deus não vai te usar. Deus não usa a pessoa que não prepara. Olha a história de Moisés. Deus não usa a pessoa que não prepara. Primeiro Deus prepara. O mais incrível é que Deus prepara sempre a pessoa no secreto. Às vezes você olha que as pessoas não te vejam, não se preocupa. O momento que as pessoas te vejam ainda não chegou. Às vezes você veja, não me convidam para nada, não se preocupa. O momento de convidar ainda não chegou. Às vezes você fala, por que eu sou eu? Não se preocupa. O teu momento ainda não chegou. Você está passando uma preparação do céu. Você está passando uma preparação do céu. Você está passando uma preparação que Deus está fazendo na tua vida. Você está passando uma preparação que o Senhor está fazendo diante de ti. Você está passando uma preparação, porque aquilo que Deus quer te colocar é muito grande. Aonde que Deus quer te levar é muito grande. Se Davi não fosse preparado ao enfrentar os seus inimigos, se Davi não fosse preparado ao enfrentar os seus adversários, em outras palavras, enfrentar os seus medos. Porque a luta de Davi era maior. Primeiro, não era o Golias, mas era o medo que ele encontrou dentro do exército. Era o medo que ele encontrou dentro do exército. A primeira batalha foi essa. Ele encontrou medo dentro do exército. Quem devia enfrentar Golias? Quem devia se levantar para ir frente de Golias? Quem devia pegar a espada para ir enfrentar aquele gigante? A homem alto, guerreiro, pessoa que lutou muitas guerras. Oh my God, quem devia enfrentar esse gigante? Independentemente da situação que vai vir, meu amado, primeira coisa que você tem que tirar é o medo. Primeira coisa que você tem que tirar é o medo. Primeira coisa que você tem que negar é o medo. Primeira coisa que você deve vencer é o medo. Porque os soldados, como o rei Saul, estavam com medo. Estavam com medo não do exército dos filisteus, mas sim no homem. Mas sim no homem
Somos muitos que estamos nessa posição. Temos medo desses problemas. Temos medo dessas situações. Temos medo dessa miséria. Temos medo dessa seca que se manifesta na nossa casa. Temos medo dessa luta que se vê. Temos medo da condenação de família. Temos medo até de bruxos. Nós temos medo. Muitos de nós estamos nessa situação. Muitos de nós estamos desse jeito. Cheia de medo. Cheia de remorso. Não conseguimos avançar. Meu amado, medo tira tudo. Medo arranca tudo. Medo tira tudo, tira. Mesmo se era para vencer, se você tem medo, vai perder. Mesmo se era para conquistar, se você tem medo, vai perder. É uma arma que Satanás usa até nos dias de hoje. É uma arma que Satanás usa, o medo. A Bíblia vem dizer que o medo ninguém tinha coragem de enfrentar. Ninguém tinha coragem de enfrentar. O rei colocou bônus que enfrentava casar com... Falou, mas nem o homem quis enfrentar agonias. Às vezes o problema que você está passando, muitos não conseguiram passar esse problema. Às vezes a luta que você está passando, muitos não conseguiram passar essa luta. Você olha para a direita, o fulano tinha o mesmo problema que ele, mas não conseguiu resolver. A minha mãe tem a mesma situação que eu, mas não conseguiu resolver. Eu vim dizer uma coisa para você. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Eles podem ter medo, é com eles. Eles não podem conseguir, é com eles. Mas a preparação que Deus fez para ti, do mesmo Deus que Deus preparou Davi, é do mesmo Deus... jeito que Deus está te preparando para que você venha enfrentar esse gigante. Às vezes falaram na tua família, essa condenação não vai sair. Essa maldição é de geração a geração. Mas ouvi dizer uma palavra para você. Essa condenação que está na tua família, talvez é só você que vai quebrar. Essa condenação que está na tua casa, talvez é só você que vai quebrar. Essa maldição, essa praga hereditária de geração a geração, talvez é só você que vai quebrar. Mas como é que você vai quebrar? Se não tem uma preparação. Se não tem uma preparação. Se não tem uma preparação. Se não tem uma preparação diante de ti. Somos muito de hoje que essa condenação de família não nos deixa paz. Somos muito que essa condenação de família ainda continua, mesmo recebendo Cristo. Somos muito que até hoje que esses rituais de família ainda têm força diante de nós. Até quando que esse problema vai estar? Até quando que essa situação vai estar? Até quando que esse gigante vai estar de pé diante de ti? Até quando que esse gigante vai se manifestar diante de ti? Até quando que esse gigante vai estar aí diante de ti? Oh, Xarabasanti querido. Compreende, meu amado. Deus é Deus. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe por que Ele te chamou. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe o que Ele quer fazer na tua vida. Às vezes você é a única pessoa que vai trazer diferença dentro dessa família. Às vezes você é a única pessoa que Deus vai usar dentro do ventre da tua mãe. Às vezes você é a única pessoa que, mesmo se não te falar, as pessoas vão falar: o fulano é o meu irmão. Às vezes você é a pessoa que Deus está preparando um secreto para mudar o nome da tua família. Às vezes você é a pessoa que Deus está preparando para tirar a vergonha dos teus antepassados. Às vezes você é a pessoa que Deus está preparando para mudar a tua nação. Às vezes você é a pessoa que Deus está preparando. Para quebrar essa condenação,
para tirar essa humilhação. Para tirar essa humilhação. Marakatika rabashi. Marotokoroboshiteriba. Compreende quando Davi estava a ser preparado. O inimigo se levanta. Enquanto Davi estava a ser preparado, a guerra se levanta. Enquanto Davi estava a ser preparado,